Hoje no Brasil Repórter você vai conferir. Um projeto de lei quer dispensar o pagamento de taxas funerárias para doadores de órgãos. Academias ao ar livre sem manutenção estão deixando muitas pessoas sem poder fazer exercícios. Um estudo sobre a obesidade mostra que de cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso. Você vai conferir uma entrevista com o professor de Educação Física Douglas Sereneski. Ele vai falar sobre atividades físicas que vão te ajudar a curtir um verão com saúde e em forma. Testes que despertam a curiosidade dos usuários no Facebook estão virando uma mania na internet. Mas cuidado, nem sempre eles mostram a realidade. Essa e outras notícias vocês conferem agora no Brasil Repórter. Um projeto apresentado na Câmara Municipal de Curitiba quer isentar doadores de órgãos da despesa de funeral. O objetivo é aumentar o número de doadores e salvar o maior número possível de vidas. Hoje, apenas 12% das pessoas que morrem em Curitiba são doadoras. Renascer. É esse o sentimento de Valdirene e de várias pessoas que, assim como ela, foram presenteadas com um novo órgão. No final de 2010, Valdirene descobriu que apenas 10% dos seus rins estavam funcionando. Procurou um especialista, foi medicada, mas não adiantou. Seu estado foi piorando, chegando a ficar 6 meses na UTI. A luta só terminou quando fez um transplante em julho de 2013. Só um transplante para me tirar daquela situação, que não tinha mais o que fazer. Em julho de 2013, a médica ligou, dizendo que tinha aparecido um doador. Nossa, foi vária emoção, né? Imagina, foi a minha vida de volta. Mesmo com várias campanhas falando sobre a importância da doação de órgãos, o número de doadores no Paraná ainda é baixo. Segundo um levantamento realizado pela Secretaria do Estado de Saúde do Paraná, por ano, apenas 12% das pessoas que morrem são doadoras. Na tentativa de aumentar esse número, foi apresentado um projeto na Câmara Municipal de Curitiba. O vereador Cristiano Santos, do Partido Verde, criou um projeto de lei que dispensa o pagamento do serviço funerário para as famílias que comprovem a doação de órgãos do parente ou familiar sepultado em Curitiba. A exemplo, como acontece em São Paulo desde 2004. Esse projeto visa, acima de tudo, salvar vidas. A gente entende que com o fundo que há hoje, pago pelas 26 funerárias que são concessionárias do município de Curitiba, à prefeitura, ao município, é possível perfeitamente garantir um sepultamento digno. Não impactaria em mais 4% do que esse fundo representa hoje para a cidade de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba não quis se pronunciar sobre o assunto, pois o projeto está em votação. Mas vale lembrar que, independente do resultado, você pode ser um doador e salvar vidas. Essa família que doou, ela devolveu a minha vida, devolveu assim, a minha alegria para minha família. Ela não salvou só a minha vida, mas sim de um outro senhor que também estava na lista de espera. 2 vidas salvas numa só, como se tivesse renascido. Então hoje sim, eu quero mais é viver. Quem circula pelos bairros de Curitiba já se deparou com alguma praça ou parque que tem academia ao ar livre. São 183 academias espalhadas por todos os bairros da cidade, mas desde junho deste ano, os equipamentos não estão recebendo manutenções frequentes. O problema é causado pelo fim do contrato da prefeitura com a empresa que realizava estes serviços. Desde junho deste ano, as academias só estão recebendo manutenções em casos considerados de emergência. Muitos dos aparelhos estão quebrados e enferrujados, o que está preocupando a população. Tem aparelho aqui que tá estragado, que tem que consertar. Que vem pessoas de idade, né, fazer exercício aqui também, então eu acho que tem que ter uma manutenção maior. O problema não é apenas a falta de manutenção. As pichações e o vandalismo são frequentes nessas praças, e a falta de iluminação durante a noite também é uma das reclamações dos frequentadores. Só durante o dia, porque tem iluminação na praça, mas as árvores atrapalham a iluminação à noite. A Prefeitura abriu um edital para que os patrocinadores interessados em auxiliar na manutenção desses equipamentos possam divulgar o seu trabalho através das placas explicativas anexadas em todas as praças. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria do Esporte pelo site da Prefeitura. Há 5 meses, a empresa responsável por fazer as manutenções destes equipamentos não faz mais parte da equipe da Prefeitura. Segundo a Secretaria do Esporte, ainda não há previsão para que voltem a ser feitas manutenções nas academias ao ar livre. Normalmente, as reclamações que acontecem através de um 56, a gente providencia a resposta automática, justamente alertando dessa possibilidade de fazermos uma manutenção emergencial e aguardando o processo licitatório para poder entrar com o patrocínio e a manutenção corretiva e preventiva durante um período de 2 a 3 anos.
Veja a seguir, muitos brasileiros acima do peso procuram projetos de emagrecimento praticando atividades físicas. Aqui no estúdio, o professor Douglas Sereneschi dá dicas de como se exercitar. O Brasil Repórter volta já. Você conhece alguma pessoa acima do peso? Uma pesquisa recente do IBGE mostrou que a cada 10 brasileiros adultos, 6 estão com excesso de peso. E muitas pessoas que sofrem com obesidade estão procurando projetos de emagrecimento praticando atividades físicas. É o que vamos ver na reportagem de Sâmia Garcia. Os brasileiros estão cada vez mais obesos, é o que revela uma pesquisa do IBGE. A cada 10 pessoas, 6 estão acima do peso. E na procura pelo emagrecimento e saúde, uma das opções está sendo praticar atividades físicas no Parque Barigui, principalmente aos finais de semana. Os projetos para emagrecimento e a consulta com o nutricionista são fundamentais para a perda de peso. Procurar um profissional da área de saúde, que essa pessoa vai estar muito mais, vamos dizer assim, melhor orientada se ela procurar um profissional da área de saúde. Uma solução para vencer a obesidade é procurar uma assessoria esportiva. Um bom exemplo disso é o projeto Vai Felipão, que começou com uma amizade. O projeto Vai Felipão começou faz 7 meses para ajudar o Felipe a perder 51 quilos praticando atividades físicas com acompanhamento a nutricionista. O objetivo foi cumprido e hoje a iniciativa ajuda muitas pessoas que procuram um projeto para solucionar os problemas com a obesidade. Quando eu propus ajudar o Felipão, na verdade o que eu fiz foi pensar um pouco em mim, sabe? Pô, eu queria estar naquela situação, eu queria não poder jogar uma partida de futebol com meus amigos por 60 minutos, porque eu não aguentava nem 5 minutos. Aceitando o desafio do amigo, Felipe decidiu mudar de vida e conquistar uma vida saudável, longe dos índices de obesidade. Eu costumo dizer sempre assim que se a pessoa, né, todo obeso, né, ou todo gordinho, soubesse como é bom emagrecer, a sensação boa que é emagrecer, ninguém mais ia querer ser obeso, né? Todo mundo ia começar a fazer dieta, todo mundo ia começar a fazer exercício. Outra opção de atividade física é praticar artes marciais, também no Parque Barigui. Grupos de amigos, equipes de academia e profissionais se reúnem para praticar e orientar as pessoas. O personal trainer Murilo é especialista em emagrecimento. Ele dá aula de Muay Thai todos os sábados no parque. A gente tem uma atividade física de trabalho, principalmente o Muay Thai, que é um alto gasto calórico muito grande numa aula. Não só gasto calórico, mas o foco de benefícios de coordenação motora, equilíbrio, divertido também, é uma aula dinâmica, né? Uma aula, como se fosse um treinamento de musculação, meio monótono, então tem uma diversão um pouquinho, né? Então acaba tendo uma procura de um profissional para você conseguir alcançar os resultados. As muitas histórias como a de Felipe mostram que é possível emagrecer de maneira saudável, eficaz e divertida. Agora nós vamos ao nosso estúdio B, onde está a repórter Caroline Cortes, que tem mais informações sobre como superar a obesidade por meio de exercícios físicos. Olá, Caroline. Olá, Camila. Olá, William. Hoje vamos conversar com o profissional de educação física, Douglas Sereneschi. Ele vai falar sobre dicas para quem quer ficar em forma, já que o verão está chegando. O profissional vai ser entrevistado pela repórter Sâmia Ariali, que já está aqui no estúdio. Olá, Sâmia. Olá, Caroline. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, por nada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Então vamos falar um pouquinho sobre o verão, né, e exercícios físicos. Como nós já vimos, né, na outra reportagem, que 60% da população é obesa, muitos agora no verão querem entrar em forma. O que você pode falar pra gente sobre isso? É ruim ter deixado passar o ano inteiro para só agora começar a fazer o exercício? Pois então, não é ruim você começar o exercício no final do ano. O pior é você não começar o exercício, certo? Então a gente pode dizer que essas pessoas sim devem buscar um exercício, uma prática de atividade física no final do ano, mas continuar com esses projetos para o resto da vida, porque a atividade física é boa para qualquer pessoa, independente da idade. Certo. Então se a pessoa começou no final do ano, beleza, que bom que ela começou. Se ela não fez atividade até hoje, é mais um fator motivacional que vai fazer ela para fazer essa prática de exercícios físicos. Então isso é interessante para ela, né? O verão, na verdade, é muito bom para isso. Ainda mais na região que a gente está, que é muito frio aqui em Curitiba, né? As pessoas têm esse preconceito de não fazer atividade, às vezes tem essa tendência, né, de não praticar atividade enquanto o clima tá frio, porque o indivíduo não tem essa vontade de praticar a atividade física durante o meio do ano.
mas se ela conseguiu esse fator motivacional que leva ela a fazer essa prática, durante o outro ano é interessante que ela continue também, para no outro verão, sim, ela conseguir ter mais tempo para preparação, para ter um resultado estético que ela deseja, né? Certo, bacana. E assim, agora também com o verão, com o nosso horário de verão, né? Agora muitas pessoas procuram atividades ao ar livre, né? Essas academias que nós temos ao ar livre. É bom realmente estar usando esses aparelhos? Esses aparelhos, eles podem ser usados, sim. É mais um fator motivacional. A gente sempre trabalha bastante falando das pessoas terem motivação para praticar atividade física. Então, elas frequentarem um ambiente de uma academia é bom porque elas vão ter um acompanhamento profissional. A gente recomenda que elas pratiquem mesmo as atividades físicas nas academias para elas terem um direcionamento melhor, terem um resultado melhor, conseguirem fazer exercícios com segurança e elas saberem exatamente o que elas estão fazendo, quanto tempo, quais são as metas para atingir os objetivos dessas pessoas. Agora, uma academia ao ar livre, na verdade, elas vão fazer atividades físicas. Diferença de uma academia convencional, que ela vai fazer o exercício físico e a atividade física nas academias ao ar livre. Ela vai estar planejando o próprio treinamento dela, ela vai fazer algumas atividades que ela julgue serem interessantes. E os riscos neste caso? Os riscos são maiores, com certeza, treinando sozinho. Porém, se a pessoa fizer o exercício na intensidade que o corpo dela permite, que ela se sinta bem, se sinta à vontade, ela não vai ter tantos riscos assim, né? Fazer uma caminhada, fazer uma corrida leve, fazer alguns exercícios em equipamentos que não prejudiquem a saúde dela. Porém, com acompanhamento profissional, isso é bem mais delimitado. Agora, se a pessoa já tem alguma predisposição cardíaca, se a pessoa tem algum problema osteoarticular, ela tem que cuidar mais. Então, é recomendável que esse tipo de indivíduo contrate alguém da área da educação física para orientar melhor ela nas atividades físicas, sendo ao ar livre, sendo nas academias ou sendo em algum outro local de treinamento, né? Certo. E falando já dos riscos, para as grávidas, tem alguma orientação? A mulher, quando ela entra no processo da gestação, ela tem que primeiro ter uma orientação médica sobre se ela pode ou não fazer atividade física. Não é até recomendável que ela faça atividade física durante o processo de gestação, justamente para preparar o corpo dela para o momento do parto e para a recuperação pós-parto. Então, se a pessoa fizer atividade física durante esse tempo, ela vai ter uma recuperação mais rápida, a gente chama de resiliência isso, quando a pessoa se recupera mais rápido de algum evento. Então, ela vai ter uma resiliência maior, ela vai ter um processo de parto com menos duração, né? Vai ser mais rápido, porque provavelmente os músculos respiratórios, os músculos da pelve, os músculos que envolvem toda a parte do quadril dessa pessoa vão estar mais fortalecidos. Então, essa pessoa vai ter uma resposta melhor ao trabalho de parto e à recuperação. E é recomendável justamente que ela faça esse trabalho conjunto com o nutricionista, com o educador físico e com o médico. Às vezes até o fisioterapeuta, ele pode ajudar bastante também nessa parte. Certo, então fica aí a dica para gestantes, né? Faça atividades. Falando também sobre a atividade física para aqueles que já começaram o ano fazendo, não esperaram agora o finalzinho do ano, né, para entrar em forma, como ela pode fazer para intensificar esse treino e ter melhores resultados? A gente chama isso de individualidade de treinamento. Muitas vezes o indivíduo ele praticou os 3 meses, 6 meses, 1 ano de atividade e agora que chegou no final do ano ele quer intensificar isso. Tudo vai depender de quanto esse indivíduo já é treinado e quais as restrições dele ao exercício. Então, nesse caso, não tem como falar exatamente o que ele vai ter que fazer. Vai depender de cada caso e o profissional vai tentar direcionar a melhor intensidade para o treinamento dele. Ele vai intensificar ou em volume de treinamento, que a gente chama que é o tempo total de treinamento dele, quantas vezes semanais ele vai treinar, qual é o tempo que vai durar a sessão de treino dele, e intensidade de treinamento, que a gente chama de cargas, na verdade, né? Se ele vai aumentar a intensidade do treino. E cada caso vai ser diferente, né? Porque os indivíduos têm uma recuperação, ou às vezes ele demora mais para chegar no objetivo, e isso vai depender de uma pessoa para outra. Né? Então, muito obrigada, professor Douglas, pela participação aqui no Brasil Repórter. E fica a dica aí, né, para as pessoas que estão fazendo ou ainda irão começar a fazer atividades físicas. Por nada. Voltamos ao estúdio com Camila e William Bruno. Obrigada, Sami e Caroline, pela participação. Agora, o assunto são as redes sociais.
Você conhece alguém que já fez algum teste na internet por meio do Facebook? Ou então você mesmo já fez em sua conta da rede social? Milhares de pessoas fazem esses testes todos os dias e dizem que com isso buscam diversão. Mas aí vale um alerta. Psicólogos dizem que estes testes não têm fundamento científico. Esses testes se tornaram populares por trazerem respostas de algumas curiosidades, como quem é seu melhor amigo, quando você vai morrer e quem é má influência. Em média, quantos testes você faz por dia? De 10 a 15 testes por dia eu faço. É uma coisa que tira o meu estresse do dia a dia. Mas eles são só para diversão mesmo. A Vonvon, uma das empresas que produz esses testes, confirma isso ao colocar em sua página que o resultado não condiz com a realidade. O que a psicologia fala sobre esses testes? Esses testes, eles não são científicos, eles são muito empíricos. Mas, de qualquer forma, né, ele é trabalhado em cima de pesquisas e eles acabam traçando um perfil das pessoas. Pode influenciar, tanto positiva quanto negativa, né? Se nós formos pensar no efeito placebo, por exemplo, né? De repente as pessoas podem se basear em cima do que conseguiram como comprovação de resultado dos testes e aquilo influenciar no seu comportamento e acabar acontecendo daquela forma. A Name Testes é outra grande empresa do setor de produção de testes para o Facebook. Seu poder de alcance é tão grande que, somada à Vonvon, possuem quase 3 milhões de curtidas. O intuito das empresas é massificar o seu serviço na internet. Olha, eu acredito que as pessoas que buscam esses testes são pessoas... O perfil deve ser pessoas que estão buscando o seu autoconhecimento. E com essa informação, encerramos aqui o Brasil Repórter. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.